Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos que reforça, a narrativa de muitos inscritos, inclusive minha, de que a Terra tem expostos segredos. E isso nós acreditamos, na nossa visão religiosa, que isso se dá por conta da época que a gente atravessa agora, que não é nada mais, nada menos que os tempos difíceis que são citados. E as coisas em oculto estão começando a ser reveladas, tudo. Você vê pessoas que antes também, dava uma de politicamente correto, de cristãozinho e etc. E agora estão se revelando. Cada vez mais você vê isso no comportamento das pessoas. E também agora os segredos guardados na Terra, que se tinha como fábulas, como imaginação, cada vez tem se provado, tem se comprovado. E agora encontraram mais uma Stonehenge, está sendo chamada assim, lá na Holanda. Essa dica veio do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, que não brinca em serviço. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. E agradeço a todos os outros que mandaram muitas dicas essa semana, Foi até difícil de escolher. Muita coisa está aparecendo, meus irmãos. Eu vou estar trazendo para vocês depois também a Cidade Perdida, encontrada no México. Olha, não é brincadeira, meus irmãos. Está acontecendo muita coisa. A Terra tem revelado os seus segredos. E cada vez mais que essas coisas aparecem, você começa a perceber que os antigos não eram tão ignorantes como eles querem que você acredite. Existe ali uma tecnologia, um conhecimento que foi perdido ou omitido, Eu, na minha visão, acredito que ainda é usado, mas por uma pequena elite que conhece esses segredos milenares, Mas que foi escondido da grande maioria. Talvez, meus irmãos, até aquela história mesmo da própria Igreja Católica ter queimado os livros, alegando que era bruxaria, nem todos fossem, Mas tivessem alguns desses segredos ali e deveria ser tirado, do nosso acesso. Será, Isso é só uma especulação. Enfim, vamos aqui para a matéria. Está no Olhar Digital e diz o seguinte: Stonehenge de 4.000 anos é descoberto na Holanda. Na quarta-feira de 21/6/2023, arqueólogos revelaram um local religioso de cerca de 4.000 anos no município holandês de Tiel, apelidado de Stonehenge da Holanda pela mídia do país. O santuário ao ar livre inclui um monte funerário que servia como calendário solar, segundo os pesquisadores. Abrigando os restos mortais de cerca de 60 homens, mulheres e crianças, o monte tinha várias passagens pelas quais os raios do sol passavam diretamente nos dias mais longos e curtos do ano. Que descoberta arqueológica espetacular, a mídia vibra, Arqueólogos encontraram um santuário religioso de 4.000 anos em um sítio industrial, diz uma publicação no Facebook, na cidade de Tiel. Esta é a primeira vez que um local como este é descoberto na Holanda. Aqui tem uma animação, que está em um vídeo do YouTube. Eu vou tentar dar uma disfarçada, mas ver se consigo colocar aí para vocês, tá certo? Se não passar é porque deu direito autoral, mas espero que passe para que você veja aí. Vamos conferir junto, porque as imagens, meus irmãos, dá pra gente entender melhor como era aquilo. Vamos lá. Iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, miluitor și binefăcător, ai sfântul lăcașului acestuia. Fița Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau voi. Fița Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau voi. Fița Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau voi.
De acordo com o site RTL News, as escavações em torno do chamado Santuário ao Ar Livre começaram em 2017 na pequena aldeia a cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Utrecht, um conhecido centro religioso secular dos Países Baixos. Ao analisar a composição e as cores da argila, os cientistas identificaram 3 túmulos nas escavações, a poucos quilômetros da margem do rio Waal. Segundo o comunicado oficial, emitido pelo governo de Thiel, o monte principal tem cerca de 20 metros de diâmetro, com suas passagens alinhadas para servir como calendário solar. As pessoas usavam esse calendário para determinar momentos importantes, incluindo dias de festas e colheitas, disseram os arqueólogos. Esta colina lembrou Stonehenge, o conhecido monumento pré-histórico misterioso na Grã-Bretanha, onde estes fenômenos também ocorrem. Também foram encontrados outros 2 montes menores, segundo os pesquisadores. Os 3 foram usados como locais de sepultamento por cerca de 800 anos. Eles fizeram também outra descoberta fascinante, uma única conta de vidro dentro de uma sepultura, que após uma análise detectou-se ser originada da Mesopotâmia, atual Iraque. Essa conta percorreu uma distância de cerca de 5.000 quilômetros há 4 milênios atrás, disse o líder da equipe, Christian van den Linde. O vidro não foi feito aqui, então a conta deve ter sido um item espetacular, pois era um material desconhecido para as pessoas, acrescentou Steen, professor da Universidade de Groningen. Segundo ele, não se pode precisar a idade do item. A conta mesopotâmica pode ter existido por muito tempo antes de acabar nas redondezas de Thiel. As coisas já estavam sendo trocadas naqueles tempos. A conta pode ter estado acima do solo por centenas de anos antes de chegar a Thiel. Então veja, é uma estrutura, né, que se parece, né, pelo menos a forma que ela marca com o Stonehenge, né, que é um dos monumentos mais controversos da história, né, embora eles fiquem falando apenas do lado físico, né, tentando entender como é que conseguiram erguer aquelas pedras com tamanha precisão e etc, etc. A parte religiosa do que era feito ali e para que foi feito, essa é ignorada. Mas eles acreditavam, meus irmãos, os antigos, de que aquilo ali se via como um portal para que entidades espirituais malignas conseguissem atravessar para cá, né? E você vê que esse segue o mesmo caminho. Inclusive você viu na própria matéria que diversos corpos, mulheres, crianças, homens, né, estavam enterrados ali. Justamente para quê? Para que de alguma forma essas entidades permitissem que as coisas acontecessem. Então esse é um lado que é sempre ignorado dessas coisas, né? As instruções, inclusive, para construir esse tipo de monumentos vinham de pessoas que diziam ter ligações com essas entidades. Eles é que davam essas instruções. Que tipo de instruções a gente não sabe. Agora veja, até vidro tinha, né? 4.000 anos atrás existia vidro. Então, cada vez que a gente vê essas matérias, não é ficar achando aqui chifre e cabeça de cavalo, inventando, né, forçando a barra. São informações que estão nas matérias da própria mídia. Você ouviu, você junto comigo aqui. Quem quiser ainda ler a própria matéria está no Olhar Digital, né? O título é esse aí, ó. Stonehenge de 4.000 anos é descoberto na Holanda. É só colocar esse título aí, Olhar Digital, você vai encontrar, né? Nós não mudamos uma vírgula da matéria. Tá aí. Porque tem pessoas, meus irmãos, que eu acredito que mesmo que ela visse, né, uma coisa paranormal na frente dela, ela ia procurar argumentos para provar a ela mesma que aquilo ali não existe, que ela tá vendo coisa, né? Porque é aquela questão, né? A gente volta para a questão da bolha, né? A pessoa mentalizou uma forma do mundo onde ela sabe todas as respostas, e aí aparecem essas coisas que acaba furando, ou pelo menos ameaçando furar a bolha. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter noção de muita coisa. Eu digo noção porque a real mesmo, a realidade a gente não vai ter, né? Se aparecer alguma coisa que mudasse toda a narrativa que está aí, duvido eles deixarem nós ter acesso. Eu duvido, não teria não. Vai sumir como sempre sumiu, né? É que agora está chegando um momento onde as pessoas estão mais suscetíveis a aceitar seja o que for, para não perder a sua paz e sossego. Ou seja, nós fomos acostumados em certas tecnologias, certas comodidades, que virou quase que um vício, né? Por que que às vezes as pessoas perguntam, Davi, é uma passividade? A gente até tentava entender isso no começo do canal, que a gente achava que poderia ser a influência do flúor na água, né? Alguma coisa do tipo que parece que a população tá, sei lá, família, não percebe, tá fora da realidade, né? E a gente diz, será que é essa substância que ajuda nessa passividade das pessoas, os alimentos industrializados? Eu acredito ainda, né, como antigamente, que tem a ver.
Mas o principal motivo mesmo, hoje a gente olhando, família, é a comodidade, né? As pessoas veem as coisas erradas que estão acontecendo, mas elas sabem que o preço para pagar, para mudar, seria justamente abrir mão de tudo isso, dessas certezas que a gente tem. Por exemplo, né? A gente agora está no final de semana, você está vendo esse vídeo, a gente tem certeza que segunda-feira o comércio abre, né? A gente tem certeza que se precisar de uma medicação, tem na farmácia. A gente tem certeza que por mais ruim que seja o atendimento nos hospitais, está funcionando, delegacia é a mesma coisa. Então, tem essa comodidade, né, que o sistema oferece. E para mudar alguma coisa grande, as pessoas teriam que abrir mão disso. E elas não querem, simplesmente não querem, porque já acostumaram a viver dessa forma. Então, esses achados vai ser assim. Vão ser relampejos, né, que vão sendo soltos aos poucos. Não vai ser nem de longe tudo que existe ali, né, que vai ser revelado. Mas à medida que as pessoas vão ficando suscetíveis, muita coisa vai aparecendo aí, até porque as profecias têm que se cumprir. O que é que você acha desse monumento, meus irmãos? Sobre o Stonehenge, sobre esse achado lá na Holanda, o que intriga ainda mais, porque se for um padrão, meus irmãos, se como alguns dizem, por exemplo, né, que existem pirâmides no mundo inteiro, as pessoas não dominavam a navegação, as coisas eram arcaicas, né? Como é que pode alguém, aquele cara que construiu as pirâmides, ter construído pelo mundo todo? Antártica, Polo Sul, Egito, Amazônia, México. E aí, família? Isso é só uma teoria, né? Inclusive ridicularizada. Não, é impossível isso. Mas se tiver mesmo, escondido por trás do gelo, escondido por trás da floresta tensa, aí, meus irmãos, não há como negar que, de fato, houve uma civilização que chegou a quase dominar o mundo, né? Se isso for comprovado. Porque o próprio Stonehenge pode até ser um calendário dessa civilização. Algum tipo que marcava alguma coisa. E aí, deixa as caras também à amostra que de fato existia um entendimento, algo que foi perdido e que ajudava no avanço da própria civilização. Então é muita coisa aí pra gente ir vendo ao longo dos tempos, né? Eu já peço a você que deixa aquele like maroto, meus irmãos, compartilha, mostra para mais pessoas e a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!